Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Lima, também conhecido como Tilipa, mais um episódio do Quebrando a Regra. Que loucura, pessoal! Tá uma loucura esse projeto, eu tô muito feliz. Cada dia que passa, esse projeto cresce mais. E nós estamos gravando esse episódio, hoje é terça-feira, noite chuvosa aqui em São Paulo, um trânsito super complexo. Só para deixar uma dica, amanhã tem jogo da final da Copa do Brasil, o coração dos corintianos aqui tá pegando fogo, mas vai dar tudo certo. Mas o papo aqui hoje não é futebol não, hoje eu tô recebendo dois amigos aqui, conselheiros, mentores do DPFL, pra gente contar essas histórias, pessoal, de como é que a educação, o trabalho, a resiliência fizeram eles chegarem lá, né? Como eu sempre falo, tudo que você crê, você pode. Então, sem mais delongas, recebendo hoje aqui, vou começar com meu amigo Mauricieira. Como é que você tá, bro? Beleza, Thiagão. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite aí, poder participar, contar um pouquinho da história. Vamos trocar uma ideia, cara. E também aqui recebendo Edu Cooper, do outro lado da mesa hoje. O Edu já participou desse lado aqui, me ajudando na entrevista. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do Edu. Mesa. Beleza, pessoal? E aí, Edu, muito trânsito aí? Loucura? Uma horinha pra chegar, né? Mas São Paulo, normalmente, aqui seria uns 20 minutos. Clássico. Não tem jeito, cara. Eu saí cedão hoje, já levo uma mochila da academia e já tento me programar. São Paulo é isso, tem que saber viver, né, São Paulo, que senão você se enrola no trânsito profundamente, né? Mas para começar esse papo aqui hoje, até começar hoje com o Maurício. Eu tava lendo aqui na sua bio, Mauricião, que você saiu lá do Capão, cara, é isso mesmo? Isso aí, Capão Redondo. Conta aí um pouco aí, conheceu Racionais lá, cara, Mano Brown, os caras? Conheci os Racionais bem no começo, né? Os caras estavam começando lá, o Mano Brown morava lá perto de casa, inclusive. Que da hora. A galera vivia comentando lá, o homem na estrada, não sei o quê. Diário de um detento. E os caras eram de lá, do Capão. Eu nasci no Capão Redondo, né? E enfrentei ali uma das piores épocas, que era... Não sei se vocês lembram do Gil Gomes. Claro. O Gil Gomes era... Aqui agora. Gil Gomes. Tipo da Atena da rádio, né? Sim, cara. Aqui agora. E aí ele falava... Capão Redondo, lugar onde se mata, se mata, se mata. E, cara, era bem isso mesmo. Eu tava lá no coração do negócio e enfrentei todo aquele desafio e não foi por isso que eu deixei de acreditar em mim, no meu potencial e que tem espaço para qualquer um crescer no Brasil, cara. É só fazer a lição de casa, que é bem duro. Não, a gente vai aprofundar bastante nesse tema do Capão, que é uma história muito legal. Mas também eu queria saber do Edu. Como é que era o Eduzinho lá, pequenininho lá, Edu? Conta aí, cara, um pouquinho pra gente. Eu da Zona Sul, mas eu diria que, né, comparado aqui, eu já estava numa parte já mais tranquila até. Fui privilegiado ali. Eu estava na São Judas, ali na região... Na época tinha bastante comunidade lá, né? Na região do Jabaquara? Mais lá para baixo, na Ricardo Jafé. Hoje em dia você passa lá, você só vê prédio, até alguns de luxo e tal, mas quando eu morava lá, cara, era só comunidade. E aí começou a subir os Singapuras aqui, o Singapura ali, bem naquele entroncamento da São Judas. Eu morava lá no finalzinho da São Judas com a Ricardo Jafé. E quando eu ia para a escola, sempre passava dentro da comunidade. Teve uma época que eu estava estudando escola pública, encontrava meus amigos ali, meus colegas de classe, e, tipo, cara, ia todo mundo junto, cara. E com 6 anos, 7 anos de idade, tipo, ia para a escola sozinho, cara. Eu, às vezes, com meu irmão, que era um pouco mais velho, meu irmão tinha 9. Minha mãe não conseguia ir todos os dias, né? Pô, minha mãe trabalhava à noite e trabalhava de dia. Caraca. Então, dava o gás. Aqueles meus pais se separaram, quando eu era pequenininho, Aí tinha que... E quem cuidava de você lá, cara? Cara, tinha uma tia, né, que cuidava na maior parte do tempo. Aí depois veio uma amiga da minha tia lá. Meus pais eram... Minha mãe, né, era do interior. Veio uma família de 15 pessoas.
e um monte de irmão, e aí os mais novos iam ajudando os mais velhos. Sei. Então... É bem comum isso, né? Dos irmãos ajudar. E Maurício, você perdeu o pai muito cedo, né, cara? Perdi, meu pai era militar e ele foi assassinado quando eu tinha 3 meses. Caraca, em serviço? Serviço. Que triste, No cara. Capão Redondo. No Capão. Caramba. Era PM. E aí eu praticamente cresci criado pela minha mãe, que continua viúva até hoje, e meus outros 4 irmãos, né? Eu sou o mais novo. Caçulão da turma. Caçula da turma. Tomei muito puxão de orelha, croque na cabeça. Sempre rolava mesmo. Sempre rolava. Mas, cara, me orgulho da trajetória aí pelo fato de ter passado por tudo que eu passei ali, ter o apoio dos meus irmãos, da minha mãe. Minha mãe lutou bastante para superar ali a perda do meu pai. Se formou em enfermagem, criou os filhos, conseguiu adquirir a casa própria. Trabalhando com muito suor e, cara, uma história bem puta bacana. Resiliência, né, cara? Puta resiliência. Cuidar de 4 filhos, né, cinco filhos, né, sem o pai, uma história trágica. Exato. Realmente é uma guerreira. Me ensinou muita coisa. Imagino, cara. Ela ainda tá viva? Tá viva. Manda um beijo pra ela aí na câmera aqui, cara. Vai lá. Beijão, mãe. Obrigado por tudo. Isso aí, meu. Guerreira. E, cara, assim, me ensinou muita coisa do que eu levei pra vida, que eu levo hoje, né? Não só de resiliência, mas como tratar as pessoas, como acreditar, aquele negócio de, não, isso aqui vai dar certo, eu vou conseguir, e vai por um caminho, por outro, até realmente fazer acontecer. E, cara, tem muita coisa que depende da gente, depende daquilo que a gente faz. E é trabalho duro, né, cara? Não tem jogo fácil, não tem vida mole. Sua mãe foi sua primeira mentora, pode-se dizer assim, cara? Sim, com certeza. E pra gente entender, de onde você acha que ela tirou essa força, essa inteligência para poder passar por cima dessa situação, Maurício? O que você acha? Cara... Olhando assim, depois de tanto tempo, né, cara? A história da minha mãe é bem de lutadora mesmo, né? Ela já veio do interior de Minas Gerais com 13 anos de idade, veio para São Paulo, numa época em que a ditadura que ainda mandava no país, né, cara? E aquela coisa de mulher só pode fazer atividade doméstica. E quando ela casou com meu pai militar, era dentro de casa, costurando, cuidando dos filhos. E, de repente, cara, assim, tudo aquilo acabou para ela, né? Porque meu pai foi embora. Uhum. E ela teve que se reinventar. Na época, ela não sabia nem ler e escrever, cara. Caraca. Ela teve que aprender, estudar, cuidar dos filhos. Então, ela... Assim, é difícil dizer, Thiago. É uma pergunta muito difícil de responder. Imagina. Vou até perguntar para minha mãe. Cara, porque assim... Mas eu já tenho alguns sinais aqui, devido a toda aquela situação, né? Do desastre que foi. Ela falou, cara, vou ter que aprender a ler, escrever, trabalhar. Preciso cuidar dos meus filhos, né? Pegou a dor como energia para fazer acontecer, né? Exato. Ela transformou toda aquela coisa negativa em algo positivo, em força mesmo. Impressionante. Animal. E você, Edu, como é que foi esse lance da educação, cara? Você falou da escola, quem foi seus primeiros mentores? Sua mãe pegou muito seu pé para ir para a escola? Como é que foi? Você curtia estudar? Na verdade, foi assim, um pouco curioso, né? Minha mãe, ela veio do interior de São Paulo, né? Que é onde eles moravam, uma cidade chamada Matão, Mato Grande. A gente sempre brincava que, porra, a cidade, né? Bem no interior de São Paulo. E meu avô era boia fria, minha mãe era... Minha avó era dona de casa, cuidava de, cara, 15 filhos. Meu avô, cara, não tinha condição, né? Então, do lado da minha mãe, né? E tinha um monte de filho. A minha mãe teve uma época lá, começou a fugir de casa para tentar a vida dela, né? Naquela época, as pessoas fugiam de casa para tentar. Aí, numa dessas andanças dela, ela veio parar em São Paulo e foi trabalhar numa casa de família, que era da minha avó, mãe do meu pai. Entendi. A mãe do meu pai é só diferente, né? No caso do meu pai, meu avô era piloto de avião. Ele foi lá, trabalhou na Segunda Guerra lá, levando as tropas e tudo mais. Que legal! E do lado da minha avó era filha de coronel, lá do Maranhão.
pelo que eu sei, né? Não conheço também muita história, porque não era uma relação muito fácil e nunca chegou, né? Meu pai, quando fez 18 anos, já não tinha muita coisa que minha avó já tinha gastado, né? Já tinha aproveitado a vida e não foi. E tinha um estigma, né? Bem ou mal, a gente era os filhos da empregada, né? Perfeito. A gente não era... Não é que não era parte da família, era o filho da empregada. Inclusive, cara, houve situações de preconceito muito forte dentro da minha família. Tipo, por exemplo, não, vocês têm que entrar por aquela porta. Sim. Mas, cara, tá na casa da irmã do meu pai e o cunhado, né? O marido da esposa da irmã do meu pai, falou, olha, existe essa porta pros convidados e essa porta é para vocês. Mas calma aí, né? Bem complicado, pô, criança de 4 anos, 6 anos, 7 anos, que era meu irmão, fazer esse tipo de coisa era bem complicado. Mas era assim que era visto, né? Todo mundo essa minha tia, ela casou, esse meu tio aí, ele tinha bastante coisa, então tratava diferente. E a gente acabou não tendo uma relação muito próxima. Mas o que eu acho legal é que quando meus pais se separaram, né, pouco tempo depois, minha mãe acabou casando de novo, né? Ela se juntou com o meu padrasto, que, enfim, que eles estão juntos até hoje, inclusive, que é lá do japonês da minha família, né? Você pode ver meus traços orientais aqui. Mas é diferente, né? Eles também tiveram uma vida de imigrantes da Segunda Guerra, tal, aquelas coisas todas. O meu bisavô voltou para o Japão para lutar e não voltou mais para o Brasil, deixou a minha bisavó aqui, com também aquela história, um monte de filho e tal. Aí meu avô roubou minha avó, entrou na casa à noite, pegou ela, botou no carro e foi para outra cidade. Porque a minha bisavó queria que meu avô casasse com a mais velha. Não podia casar com a segunda, tinha que casar com a primeira. Era a escadinha, a ordem. Aí ele falou, não, eu quero a segunda. Eu gosto da segunda, né? Primeira. Ela, não. Aí ele foi e roubou, mas depois ficou super bem. Conheci essa minha bisavó, ela era fenomenal. Mas ele sempre foi, né? Japonês tem aquela coisa. Você vai ser engenheiro, você vai ser médico, você vai ser isso, aquilo. E os dois irmãos mais velhos, né? Meu padrasto, o caçula, os dois irmãos mais velhos, um era dentista, né? E o outro era médico. É médico ainda, né? E meu pai, né? Eu falo meu pai porque ele me criou, né? Então, sim, claro. Assim também. Meu pai, ele era o cara que não gostava de estudar. Mas ele sempre falou pra gente, cara, não importa que eu fiz isso, aquilo, não interessa. Você vai estudar, você não tem essa opção. Tá frio, põe blusa. Tá doente, toma remédio. Cara, faltar em casa, não existia esse negócio de, vai faltar. Cara, faça sol, faça chuva, não interessa, a gente resolvia, a gente ia. E sempre teve essa questão, né? Então, eu acho que primeiro mentor, de fato, eu acho que eu considero mais ele até do que a minha própria mãe, né? Minha mãe, assim, cuidadora, né? Mas ele não deixava a gente fazer coisa, não. Em casa, viagem de final de ano, não tinha. Porque pegava o dinheiro, guardava. Vocês vão fazer inglês. Porque precisa melhorar. Vai fazer? Tal. Até um caso curioso, né? A gente voltou para o interior depois, para o Vale do Paraíba, né? Uma cidade enorme, né? No nome. Pindamonhangaba, uma cidade desse tamanho. Porque meu pai e minha mãe perguntaram, e aí, que eles vão para o interior ou vamos para a periferia de São Paulo? Na época lá do Gil Gomes ali, toda aquela coisa. Cara, não tenha dúvida, vamos para o interior de São Paulo. Então, nesse aspecto, você consegue ter uma qualidade de vida diferenciada no interior com o mesmo custo de vida, entendeu? Então, embora a gente tenha estudado ali, depois a gente acabou, as coisas começaram a melhorar um pouco em casa, já tinha uns 10, 12 anos, mas era assim, meus pais me matriculavam na escola particular na época, pagava a primeira mensalidade e, cara, e segue, compra uniforme, compra material, depois e o mês que vem... Sei lá quando vai pagar. E pendura. Cara, a gente chegou a ficar 3 anos sem pagar a escola. 3 anos. Na época não podia fazer nada. Era escola de freira. A irmã vai chutar os alunos pra fora. Sim, dar oficial de justiça não em casa. Não tem jeito, cara. Então... E aí, quando meu pai conseguia um dinheiro, eu ia lá e quitava. E a gente continuava nessa. Mas é muito legal isso, né? Porque assim... Lógico, pessoal, não vá sair fazendo um monte de dívida aí. Enfim, mas assim... Ele já tinha, por mais que ele não tinha... Ele falou, não estudei.
Ele estudou, ele fez faculdade e largou no meio largou pra trabalhar. Meio. Mas ele tinha esse lance, cara, vai lá e faz, eu sei que é importante e tal. E ele colocou as caras ali, né? Sim. Se arriscou, colocou o pescoço a prêmio, né? Por isso que vocês estão aí. Vamos voltar à sua mamãe lá, ô Maurício. E aí, beleza? Beleza nada, né, cara? História super trágica, mas seguindo a vida. Foi estudar, estudou no Capão? Como é que foi essa questão da educação, cara? Cara, eu estudei no Capão até o colegial. Fiz o colegial técnico em contabilidade. Contabilidade? Fui privilegiado em função até da religião da minha mãe, que ela buscou a religião como apoio depois da perda do meu pai. Conforto. E ela é adventista até hoje, sempre foi adventista. E eu tive a oportunidade de estudar no ensino adventista, né? Eu passei por todo esse ensino que, cara, foi a base de tudo na minha vida. É um ensino muito bom mesmo. Não sou adventista por opção de religião, mas admiro muito a religião e assim, minha mãe é adventista até hoje. Então, eu tive essa base de ensino que me ajudou bastante. E foi tudo no Capão Redondo, ali nas escolas, né? Eles têm muito essas escolas de bairro, que é bem bacana. Próximo de casa, o Edu contou a história aí de ir para a escola sozinho, cara. Eu lembrei da primeira vez que eu fui para a escola. Minha mãe tinha que ir trabalhar e me pegou, parou um motorista de ônibus lá, falou assim, ele vai descer em tal ponto, viu? E, cara, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Nossos pais eram malucos, cara. E, cara, eram outros tempos, cara. Dava pra fazer dava pra fazer. E, cara, o motorista, eu lembro dele até hoje, né? Tinha apelido de cachimbo, que ele vivia fumando cachimbo. Desci na porta da escola lá, ela me falou, espera o farol fechar, tinha que atravessar a rua. E deu certo, cara. Eu acho que esse tipo de atitude... esses pequenos detalhes, né, cara? A gente leva pra vida, Tiagão. A gente leva pra vida. De, olha, vai lá, filho, né? Eu tô te orientando e agora é com você. E aí você se formou em contabilidade, é isso? Me formei em contabilidade. Trabalhei 1 ano em contabilidade ali. Ativo, passivo, circulante? Ativo, passivo, circulante, fazendo conciliação de conta. Super divertido, né? Super divertido. Aí, cara, meu irmão tinha comprado um computador para jogar, um 386. Aí começa, olha. E eu tinha... Aposto que era The Goonies. Ele jogou... Não, era Prince of Persia. Prince of Persia, clássico. E aí tinha um Office, cara. E quando eu tinha feito contabilidade, eu fiz sistema de folha de pagamentos em DBase. Uhum. Pouca gente conhece DBase, né? E aí, quando eu subi aquilo no Excel, eu vi lá, né? Eu nunca me interessei muito por jogo de computador, né? Aí subi aquilo no Excel e falei, caramba, esse negócio funciona bem. E tinha um cara que dava manutenção no sistema de faturamento da empresa onde eu fazia a contabilidade lá. Eu trocava umas ideias com ele. Cara, como é que funciona isso aí? Curioso. Curioso. Na época não tinha Google, né, Tiagão? A gente tinha que interagir com as pessoas, tal, conversar, curiosidade e tal. E aí ele foi me dando umas dicas. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou trabalhar com computação. Ali que foi o estalo. O estalo. Cheguei no meu chefe e falei, cara, preciso trabalhar com computação, é isso que eu gosto, vou fazer uns cursos, vou buscar me formar nessa área. Não vou mais mexer com contabilidade. Cara, eu pedi demissão, fiquei 6 meses desempregado. Você não tinha outro trabalho em vista? Não. Você deu reset, por favor. Reset. Fiquei estudando, conversei com a minha mãe, falei, mãe, vou pegar uma grana aqui da rescisão, fiz um acordo na empresa, vou ajudar aqui, mas vou estudar e a vida vai ficar melhor para todo mundo. Minha mãe me chamou de louco, lógico, né? Você tá louco, menino? Estudei, te criei, me matei aqui, você vai fazer isso agora? Sei como é. Mas deu muito certo e depois de 6 meses eu entrei numa empresa com uma oportunidade de suporte ali, manutenção de sistemas, e eu queria trabalhar na área, cara. Não importa ficar montando computador, não interessa. E aí comecei, né? Comecei com suporte ali, atendendo um pessoal de call center, fazendo manutenção básica.
E fazendo relacionamento, conversando, cara, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, e fui programando até assumir o cargo de diretoria nessa mesma empresa 8 anos depois. 8 anos, Maurício. Fez carreira lá? Fiz carreira. Praticamente a base da minha carreira de TI foi nessa empresa, que hoje é um call center grande aí de nome. Nossa, que top. E você, Edu, como é que foi esse lance aí? Como é que você escolheu? Você é formado em quê? Cara, o meu caminho é muito menos linear do que o dele. Conta aí. A minha história curta, ela é longa. Vai lá, temos tempo. Eu comentei que o meu avô foi piloto de aeronáutica, né? Ele da Força Expedicionária Brasileira. FAB, né? Vou pra Pirassununga, né? Exatamente. E aí, nessa época que eu tava lá estudando ainda, né? Tava no primeiro colegial. Sempre falei que eu queria. E minha mãe via que eu queria e ela começou a ficar de olho. De novo, 1997. Não tinha Google, cara. Não tinha nada. As pessoas tinham que ficar de olho. Aí apareceu um negócio na televisão. Prova para fazer, né? Para ir para a escola da aeronáutica. A minha mãe pegou, falaram tal, e falou assim, vou fazer. Me falou, e aí, você vai querer fazer mesmo? Falei, vou, por que não? Pô, sempre fui um aluno bom, né? Aluno meio nerd, gostava de estudar e tal. Era rueiro, ficava na rua jogando bola até... Mas entregava. E eu tinha uma regrinha, né? Eu falava pra minha mãe, eu não gosto de ficar estudando, eu tenho preguiça, eu acho chato, mas faz o seguinte, para eu maximizar a minha diversão, eu só saio de casa depois que eu termino a lição. Então eu chegava em casa, almoçava, fazia a lição. Se terminasse 2 da tarde era 2, se 3 era 3, mas eu sabia que uma vez que eu saísse de casa, cara... Ou seja, você negociou um contrato de produtividade com a sua mãe, né? Se entregasse, estava tudo certo. Eu não tinha que ficar voltando depois, não. Cara, eu resolvia minhas coisas e ia pra rua. Aí, são outros problemas, né? Que eu tinha dificuldade para voltar para casa, né? Naquela época não tinha celular também. Para teu filho sair 3 horas da tarde e volta 9 da noite, coração da mãe é... Nossa, ainda que seja no casa, interior, o pau é complicado. Nossa, em casa, nossa senhora. Mas aí minha mãe viu esse folheto, tal, e falou, vai fazer a prova, tal. Aí eu fui, fiz a prova, passei, aí tive que fazer exame médico. Aí eu fui fazer exame médico, era no Rio de Janeiro, mas teve um problema, eu tive que ir de avião, cara. De São José dos Campos para o Rio de Janeiro, porque eles mudaram o negócio lá e deu um problema lá de agenda. Cara, como é que você fala com uma família... vai lá, compra uma passagem de avião agora, porque, tipo, isso era... Cara, eu lembro até hoje, cara, era tipo uma quarta-feira, 11 horas da noite, deu problema e tal. Eu tinha que estar 11 horas da manhã na base aérea lá do Rio de Janeiro, que eu nem sei direito onde que é, acho que é Santa Maria. Quem conhece de Rio de Janeiro vai falar, putz, isso não é Rio de Janeiro. É longe do Rio de Janeiro. E é mesmo, é 2 horas do Rio de Janeiro. Caraca. Como é que você chega lá? Cara, a gente pega um carro, voa 6 horas da manhã, São José dos Campos, vai pro Rio de Janeiro. Mas, cara, na época, tudo bem, já era um pouco maior, tinha 15 anos, mas você não vai comprar 2 passagens de avião pra ir com o filho, isso, aquilo. Tipo, tchau aqui, meu amigo, vai embora, se vira, desce no Rio de Janeiro, moleque. Como é que você chega lá, cara? Aí vai lá, chega, fiz o exame médico, fiz o exame físico, aí voltar de busão, né? Porque aí era até melhor, cara, mais fácil. Mas aí, enfim, fui morar no interior de Minas Gerais, uma cidade de Barbacena. Com quantos anos? Eu com 16 anos. 16 anos saiu de casa. Eu fiz o 2º e o 3º colegial dentro da aeronáutica, que já legal. Como militar. E foi muito bom, né? Porque, assim, a escola padrão de ensino cara, é brutal. Primeiro mundo, né? É brutal, assim. Você sai, assim... 2 fatores que eu acho muito legal, né? Você tem uma competição muito saudável, muito boa. Então, e eles são leais entre eles. A gente tá aqui, cara, eu tô competindo com a vaga com ele, mas ele me ajuda a estudar. Mesmo sabendo que só tem uma vaga e é só o melhor. A gente estuda junto, um ajuda o outro. Espírito de corpo, né? Então, tem esse negócio que é muito bom. E o ensino era muito puxado, né? Então, eu terminei de lá, depois eu fui para a Academia da Força Aérea, cheguei a pilotar avião, mas fui desligado pela atividade aérea, tinha miopia, acabei não me adaptando muito bem. E, cara, voltei para casa e fui fazer engenharia. Sou engenheiro eletricista com ênfase em microeletrônica.
e um pouco de programação de baixo nível, escovar bit. Eu manjo, hein? Mas não era exatamente o que eu queria. Eu percebi no segundo, terceiro ano de faculdade que, cara, não era a minha praia. Aí eu falei, vou fazer outra coisa. Aí eu virei presidente do centro acadêmico. O centro acadêmico na Unicamp é pouco diferente de você pega o diretório central, tem aquela questão dos militantes e tal, mas quando você chega nas agremiações é muito mais fazer as coisas, né? E eu tava nessa linha. Eu estudava durante as férias, fazia curso de férias, fazia curso de sábado, curso de noite. Eu ficava o máximo de tempo que eu conseguia na faculdade. Eu fazia muita matéria, porque eu não tinha curtido o curso. E eu tinha falado assim, né? Você lembra, como é que eu faço para me ver logo livre disso? Termina rápido e vai para a próxima. Aí eu ia me formar em 4 anos de engenharia, fazendo aula de sábado, final de semana, cara, ralando. E aí, enfim, aí eu acabei fazendo intercâmbio em Portugal, né? Passei no processo seletivo lá, ganhei uma bolsa, fui lá fazer. Voltei, terminei em 5 mesmo, mas foi bom. Então, essa foi a primeira parte. Aí depois eu fui no mercado de trabalho, eu trabalhei com consultoria, depois trabalhei chão de fábrica, programando linha de produção. Aí, nessa época eu recebi... Eu tive a oportunidade, né? Que o primeiro trabalho que eu fiz foi numa consultoria, na McKinsey, né? Que é uma empresa assim que ele dá uma visão de mundo muito legal. Muito foda a McKinsey. Na época era a empresa, todo mundo queria trabalhar lá e tal. E o motivo pelo qual eu apliquei era por causa do plano de saúde. Saúde. Eu contei essa história pra você já, né? Acho que já. O plano de saúde deles era muito bom. Era assim, não pergunta nada, no questions asked. Você foi no médico, gastou quanto? É R$500. Toma reembolso de R$500. Você comprou um óculos de grau? Toma reembolso do óculos de grau. Você foi arrumar o dente? Toma... Cara, eu falei, não acredito, nunca mais vou ter que pagar nada de saúde. Gostei, é nessa expressão que eu quero estar. Nem sei se o trabalho era aquilo que eu queria, mas pelo plano de saúde eu vou, né, cara? Pois é, mas assim, é um negócio legal. E de lá, aí eu tive essa questão do MBA, depois eu fui trabalhar em outro lugar, falei assim, vou voltar com esse plano de fazer o MBA no exterior, né? E aí eu falei, agora sim eu vou fazer um sonho de ir morar fora para fazer alguma coisa legal. Aí eu fui, fiquei 2 anos, morei nos Estados Unidos, eu fiz Universidade da Pensilvânia, né, o Wharton Business School. Lá eu já focado para finanças e empreendedorismo. Então eu voltei um pouco disso. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu comecei a ir por esse lado, né? E logo depois eu comecei a empreender. Aí quando você começa a empreender, aí são os caminhos tortuosos da vida, cara. Eu falo assim, cara, quem está empreendendo se tiver que resolver e fazer uma programação, você vai programar. Se tiver que vender, você vai vender. Se tiver que, limpar, você vai limpar. Se tiver que organizar festa, você organiza. Cara, você faz de tudo. Você é o estagiário de more, entendeu? Você faz o que tem que fazer. E não tinha tempo ruim, né, cara? Então a gente fazia o que tinha que fazer. Aí com uns poucos eu comecei a falar assim, quando sobrava um cascalho, eu comecei a fazer investimento anjo. Na época, isso não era como era hoje, né? Cara, você tinha que conhecer o empreendedor, você tinha que achar aquela startup, aquele cara que estava fazendo um projeto. Mas tudo isso despertou por causa da pós-graduação. Conversando com a galera, e você falou, putz, tem um negócio aqui de investimento anjo, vou dar uma olhada. A analogia que eu faço é o seguinte, né? Quem faz engenharia, na Unicamp especificamente, tá? Que não é a mesma coisa na Poli aqui em São Paulo, ou outras empresas aqui em São Paulo, o mercado de trabalho em São Paulo é muito maior do que em outros lugares, ponto. Quem está no interior, o cara vem de uma carreira técnica. Aí quando o cara olha para cima, qual é o serviço, qual que é a atividade que o pessoal mais se inspira para o cara que quer fazer uma carreira de generalista, de administração? O cara, na época, era consultoria. Então, quando eu pensava, eu falava assim, cara, se eu entrar na consultoria, eu tô no top do top. Entendi. E aí eu falei, beleza, vou. E, na McKinsey era o top do top das consultorias. Então eu falei assim, cara, saí da faculdade a conseguir o trabalho dos meus sonhos. Legal, na verdade era a melhor empresa que tinha para trabalhar. Aí você entra na consultoria. Em São Paulo. O cara que tinha morado quase que... Minhas referências eram, cara, bairro relativamente pobre em São Paulo, depois interior, depois Minas Gerais, interior de Minas Gerais. E seus pares já tinham rodado o mundo inteiro. Cara... Os seus pares na McKinsey já tinham rodado o mundo já ou não? Não. Alguns sim, assim, a disparidade era bem grande,
Mas assim, quando você chega lá na McKinsey em São Paulo, aí você olha pro lado e você conhece. Calma aí, tem outro negócio legal chamado banco de investimento. Entendi. Eu nem sabia que era banco de investimento, mas eu fui perceber. Era o Faria Lima, né? Sim, sim. Aí tem o... Então o estralo foi a McKinsey ali. Começou a abrir os horizontes. Eu costumo dizer que são vários morros, né? Você tá no vale, você não enxerga o que tá do outro lado do morro, nem a montanha que tá lá. Então você sobe uma montanha, aí você olha. Pô, tem aquela outra montanha ali tem árvore. Ou então tem uma praia ali, deixa eu dar uma olhada. Então o lance é você tem que tentar tirar a cabeça, né, debaixo da água para enxergar o que está acontecendo. E a McKinsey foi uma primeira vez que isso aconteceu. Ela me deixou... Eu acho que o principal ponto, né, a sementinha que ela deixou, existe um MBA lá fora. Entendi. E o mais importante, ele é possível. Mesmo para você. Eu falei, pô, é possível para mim? Mas é caro demais, como é que eu vou pagar isso? Aí eu conversava com as pessoas, todo mundo falava, pagar MBA, não se preocupa com isso é um problema para depois. Primeiro passa, porque se você passar... Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito, cara. Esse problema é um problema resolvível. Eu falava, cara, olha aqui, olha o custo disso. Não é resolvível, meu amigo. Se eu passar, não tem nem... Passa. Aí eu fui seguir o conselho e fui ver, vamos passar. Para você se preparar, fazer e tal, vai uma bala. Na época eu gastei o equivalente a um carro popular para fazer o processo. Porque era muito dinheiro. E, cara, eu guardei durante 1 ano e meio, 2 ali. E, cara, eu assim, tive sorte que saindo da McKinsey minha carreira deslanchou, né? Então, mesmo assim, eu, cara, gastava tudo em mim, na educação. Reinvestindo na sua educação. Quando eu passei, eu falei, bom, agora eu tenho um problema. Eu prestei 5 MBAs lá fora, eu passei nos 5, né? E alguns eu ganhei em bolsa parcial. Aí tá vendo? Já começa. Por que ganhou bolsa parcial? Por causa da nota. Por causa Não, na verdade, mais por causa da história. Entendi. Entendeu? Aí eu pegava e falava assim, pô, legal, tem essa bolsa, mas como é que eu vou fazer para pagar o resto? É porque tem a entrevista também, né? No processo, não tem? Entendi. Aí a primeira coisa que eu percebi no dia que eu pedi demissão, o cara pegou e falou assim, pô, a gente gosta pra caramba de você, a gente quer que você volte. Então eu vou patrocinar o seu MBA. Ah, caralho. Olha aí, galera. Entendeu? Tipo, eu não sabia. Aí. Eu fui da cara e coragem. Os caras pagaram metade, né? Que é o custo da matrícula e das mensalidades. Mas ainda tinha que comer lá. E comer em dólar, meu amigo, sem trabalhar, é duro. Mas eu cheguei lá, cara, eles têm linha de crédito, peguei empréstimo. Eu trabalhava na faculdade, dando aconselhamento de carreira, aconselhamento de processo seletivo. Dava meus pulos, né? E fazia um projetinho aqui no Brasil, à distância. Uma consultoria aqui, ali, um freelance e tal. Exato, cara. Dava uns pulinhos ali para ajudar a complementar, né? Nessa época, a gente já tinha quitado o apartamento, tinha o aluguel daqui. Graças a Deus eu fui numa época que o dólar era 1,60, 1,70. O dólar médio dos meus 2 anos lá foi 1,80, cara. Dólar médio. Então, então consegui. Mas eu voltei com uma dívida em dólar muito alta mesmo. E tinha que pagar. E, cara, mas aí depois você vai... Dando um jeito. Você tem 30 anos para pagar. Com um financiamento habitacional. E aí você fala, cara, depois eu resolvo. E essa é uma coisa legal. Você não pode dizer que não dá antes. Vai lá, resolve. Passou? Passou. Era muito difícil passar, né? Na empresa tinham vários gerentes do mesmo nível que eu. Eu fui o único que passou. Que animal. Então, entendeu? É isso que eu falo assim, cara, passa. Depois você resolve o problema. E aí depois o pessoal falava, não, qualquer coisa você pega mais 10 mil dólares, mais 20 mil dólares e pega, curte, vai. Mas, pô, não... Tá aí. Tá aí, né? Tá dando certo. Ó, pessoal, o Cuca ele trouxe aqui umas histórias muito interessantes, que assim, as coisas não foram acontecendo, ele foi criando essas oportunidades, né? Chamar aqui o Maurício também para sua conversa, Maurício. Aí, beleza, você começou lá... Isso ele já era diretor, tava patrão, granfino. Eu resumi bem a minha trajetória aqui. Mas eu quero saber o seguinte, dali que você foi virar empreendedor, cara, foi o próximo passo ou teve outras empresas? Conta aí pra gente. Teve outras empresas. Conta um pouco. Bom, a minha trajetória nessa empresa, né, eu passei... Cara, quando eu entrei, a empresa era um call center, né, com 50 posições. E quando eu saí de lá, tinha mais de 2.500 posições.
E eu sempre pensei em empreender, né? Em criar algo meu mesmo. Poxa, tanta gente consegue no Brasil, né? Por que não eu? E quando eu saí dessa empresa, eu saí com a sensação de dever cumprido. Porque eu falei, cara, o que eu fiz aqui... 8 anos, né? 8 anos, eu posso fazer na minha empresa. E eu já saí de lá com aquele mindset. Fui para consultoria, trabalhei como consultor durante 2 anos e pouco, quase 3. Passei ali por várias consultorias um pouco menores, conheci ali toda a metodologia de uma Accenture da vida, de uma McKinsey, etc. Não trabalhando diretamente com eles, mas por outras consultorias. E aí fui pegando aquela pegada de consultoria mesmo, que é diferente de você tá ali como funcionário, seguindo carreira numa empresa. Consultoria, cara, você tem que fazer acontecer. A pegada é outra. E aí eu resolvi empreender. Teve uma consultoria que os caras não estavam muito bem. Foi onde eu conheci meu ex-sócio. E aí a gente conversando ali numa conversa de café, eu virei para ele e falei assim, cara, vamos criar a nossa empresa. A outra consultoria já estava devendo 3 meses de salário, os caras estavam brigando, já estava falindo. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, o que você bebeu? Eu tenho 3 filhos para criar, queimei todas as minhas economias e você quer empreender? Falei, cara, eu já tentei empreender, já tenho a empresa aqui, já tinha montado a STIT, né? Não tinha dado certo, aí falei, cara, vou deixar isso aqui um pouco de lado, voltar para o mercado, depois já tenho aqui mais ou menos o material. E aí naquele dia ele voltou para casa e o cara do Carrefour, do grupo Carrefour, ligou para ele e falou assim, e aí, como é que estão as coisas, tal? Faz tempo que a gente não conversa. Falei, cara, não está muito bem, não. Eu estou na consultoria aqui, tá meio mal das pernas. E tem um maluco aqui querendo abrir uma empresa comigo. Aí o cara virou para ele e falou assim, cara, você vai abrir empresa? A gente precisa de você. Vem aqui amanhã, às 8 horas da manhã. E aí, cara, foi onde tudo começou, né? Ele me ligou... Só para entender, o primeiro cliente foi o Carrefour, cara? Foi o Carrefour. Que delícia, hein, cara? Fácil, né? Pô... Olhando de fora, fácil. Mas aí foi bem difícil dali pra frente. Porque, cara, a gente virou a noite montando o material ali, 8 horas da manhã do dia seguinte estava apresentando a empresa que tinha acabado de nascer de uma sociedade numa conversa de café. Sei como é. E, cara, foi muito bom porque juntou a experiência profissional dos dois. E o primeiro escritório da empresa foi no laboratório do Carrefour, ali na matriz do Morumbi. E, cara, foi muito bom, porque a gente conseguia atender o cliente ali, fazer acontecer. E eu era o comercial, eu era o cara técnico, eu era o cara que cuidava da contabilidade, né? O cara do café e o cara de relacionamento também. E, cara, daí só foi... A experiência no Carrefour agregou muito, cara. Imagina. Muito. Monstro Carrefour, né? Não só pelo fato do tamanho da empresa, mas até hoje, cara, é uma das empresas mais complexas que eu trabalhei. O varejo é muito foda no Brasil. O varejo é muito foda. A margem é apertadíssima e os caras estão trabalhando ali com dinheiro de fornecedor, com... Condição de pagamento. Com giro de estoque, com... Cara, é muito complexo o varejo. E para mim, foi uma escola... animal. Caraca, espetacular. Deixa eu voltar aqui pro Cooper. Mas é muito interessante, né? Os dois não acordaram no café da manhã, naquela família Doriana, vou fazer engenharia, vou ser diretor do banco, vou trabalhar. As coisas foram acontecendo e eles foram criando as oportunidades e cada hora recebia um sinal, né? As histórias muito parecidas, distintas, mas muito parecidas. As coisas foram acontecendo. Esse maluco aqui foi pilotar avião, daqui a pouco estava na McKinsey. O cara era da contabilidade, do Capão, daqui a pouco estava lá com o Carrefour, que é um monstro de cliente, e as coisas foram acontecendo, pessoal. Eu falo isso muito para os jovens, né, Edu e Maurício. O pessoal está muito preocupado com o próximo passo, mas eu gosto muito disso que vocês falaram, de colocar as caras, de ser curioso, de aprender, se joga, sabe?
que as coisas vão acontecendo, essa história do MBA, que, cara, eu não sei como é que eu vou pagar, mas eu vou me jogar. Minha história na faculdade é muito parecida. Só que o oficial de justiça apareceu lá em casa, já contei aqui. Enfim, mas assim, no final a gente dá um jeito. Né? Então, eu acho que fica aqui essa história aqui dos dois aqui, ainda tem muito papo, mas muito legal e parabéns pela trajetória. Deixa eu voltar aqui no Edu. E aí, beleza, cara. Uma 15 e tal. De lá você foi empreender, cara? Ou não? Esse negócio que falou sobre a escolha, só voltando assim, por que eu escolhi engenharia é interessante. Quando eu saí da aeronáutica, né, eu saí frustrado, né, eu queria ser e tal. E minha mãe falou na época, né, ela falou, ó, se você quiser, eu arranjei alguém aqui que é piloto do agro, ele pode ficar voando com você, isso, aquilo, aí a gente vende o carro, dá isso aqui, para poder pagar as aulas. Eu peguei e falei assim, ó, mãe, eu não vou causar com vocês, fica com a tua vida aí que eu vou resolver aqui, né? No final a gente resolve. Ela, não, tem certeza? Não, tem certeza e tal. E aí eu falei assim, puta, o que eu vou fazer da vida, cara? Eu tinha ficado 4 anos como militar, não tinha ideia. A única coisa que eu tinha era o meu conhecimento, minha dedicação e tal. Eu falei assim, não sei se você lembra, isso aí era 2001, apagão. E meu pai, ele é vendedor de equipamentos elétricos pesados, transformador, painel. Aí eu conversando com ele, perguntando, ele, pô, o que você acha, tal, isso, aquilo? Ele, vai ter que fazer isso, porque vai ter que vender, tal, isso, aquilo. Eu falei assim, pô, a gente tá no apagão. Aí eu sabia, o ciclo para construir um transformador é 6 meses, 8 meses para entregar, às vezes 12 meses, dependendo da obra. Vai ter que fazer hidrelétrica, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Quando terminar tudo, eu já me formei. Então você quer saber o que eu vou fazer? Qual é o trabalho que vai estar bombando quando o pessoal terminar de fazer o apagão? Engenharia, né? Elétrica. Aí eu falei, vou fazer esse curso? Eu gostava de engenharia elétrica? Não. Mas você estava olhando uma oportunidade de mercado que estava se formando. Exato, cara. Esse eu acho que foi uma coisa legal. Cheguei lá, descobri que realmente não era a minha cara e fui fazer outra coisa. Mas, pelo menos, eu acho que o meu racional estava certo. O caminho não foi aquele. Mas tinha um racional, lá eu descobri que não era, muda o plano, resolve, mas você tem que, né? Eu acho que é legal planejar e vai. Pode não dar certo? Pode. É normal, é ok, né? Não tem problema. É do jogo. Mas eu quero saber como é que você virou empreendedor, cara. Então, eu virei empreendedor porque quando eu voltei do MBA, né? Assim, de novo, eu subi em outro morro, né? Eu estou nos Estados Unidos, lá eu aprendi Venture Capital, lá eu aprendi tanto outras profissões em outras partes do planeta. Eu falei, cara, eu estou em cima dessa montanha aqui agora, tem outras montanhas ali, o que eu posso fazer? E aí eu olhava, teve um programa, tinham 2 programas assim de voluntariado que não é voluntariado, né? Se aplicava e você podia ser escolhido. E um deles era relativamente fácil, né? Mas era porque ele era um patrono da escola que a gente fez, que é o fundador da General Atlantic, que é um fundo de private equity grandão. Ele é o team lá, ele foi. O próprio René Kern, ele estava lá direto. Um dia eu fui conversar com eles, né? E aí eles davam muita mentoria pra gente entender. E eu percebia que, assim, eu olhava aquele senhorzinho... Só para entender, o cara que fez MBA foi atrás de mentoria ainda, né? Mentoria é importante. A vida inteira, vou Olha até aí, hoje, Maurício, cara. Não tem essa, você vai até hoje. Eu estava literalmente há 3 dias atrás pegando minha mentoria, porque eu sou obrigado a resolver um problema de tecnologia. Eu consigo conversar, mas eu não sou o cara. Claro. Aí eu ligo para minha rede de contato lá, quem é CTO desse tipo de negócio? Eu pego o caderninho, marco reunião com o cara e vou lá conversar com ele, né? Cara, é super importante, todo né, dia. Cara? Isso que é legal sobre mentoria, né? E networking. Você faz isso, né? Até teve o Serbasi falando ali, muito legal aquele explicando que o processo de mentoria, você tem que fazer isso, faz parte do networking. Mas assim, eu fui lá conversar com o pessoal e eles deram algumas dicas. E eu falei, cara, esse cara teve a carreira dele fazendo gestão de negócio e agora ele está aposentado, né? Mas ele ainda faz gestão de negócio. Eu falei, por que eu não posso fazer gestão de negócio agora, quando eu me formar e ter uma vida boa igual a vida dele? Aí eu falei, legal, mas eu não tenho a experiência dele, não tenho cabelo branco. Preciso pegar esse cabelo branco. Como é que eu vou me colocar numa posição onde eu consigo ganhar esse cabelo branco?
Esse era o ponto. E aí a segunda coisa que eu apliquei foi um programa de coach. Né? Só que o coach, antes de virar palavra da moda e tal. E na época, eu passei, eram só 50 pessoas, num pool de 1.600, loteria, ganhei. Falo, nunca ganhei nada, nem bingo. Quando eu ganhava no bingo, eu ganhava o presente que eu tinha levado lá. Então, pô, que é a maior frustração que tem. Mas eu ganhei essa vaga e a minha coach era a mesma coach do Steve Jobs, cara. Ah, que animal. E aí eu tive 6 sessões com ela e eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu tive no MBA, porque eu consegui entender algumas coisas importantes. Quais as situações eu fico feliz com o trabalho de família, satisfação e tudo mais. Então, eu sempre tento me colocar naquelas posições onde eu vou ficar satisfeito. E hoje eu sei identificar o que vai me deixar nessa posição, o que vai me deixar nesse quase como se fosse um ikigaizinho, né? Eu tento trazer para cá. E uma das coisas quando eu voltei pro Brasil, né? Depois eu falei assim, um cara pegou e falou assim para mim, cara, se o seu endgame é você ser o presidente de empresa, um diretor, conselheiro e tal, isso, aquilo, eu vou te dar a oportunidade de você ser agora. Você vai empreender. Você vai ser o cara que vai tocar a empresa, isso aqui. Eu falei, aquele frio na barriga, assim. Interessante. Porque eu falei, pô, eu criei um cargo legal, mas o cara tá me oferecendo, porra, ser o cara que vai tocar o negócio. Mais risco, mais retorno, mais oportunidade de aprendizado, cabelo branco, lembra? Uhum. Aqui tem cabelo branco, cara. Isso aqui vai me dar cabelo branco. Bora. Vou empreender. Cabelo branco, ele tá falando aqui é experiência, pessoal. Criar mais experiência. Criar casca. E aí eu fui para Alemanha, entender o que eles estavam fazendo. Passei uma semana lá na Alemanha, no fatídico 7-1. Estava lá. Que chato. Com um monte de alemão assistindo o jogo. Os 3 primeiros gols foi gozação. Depois disso, eles foram extremamente respeitosos. Dó, né? Tipo, extremamente respeitosos, cara, assim. Os alemães são demais. Assim, eles viam que tava demais, entendeu? Eles viram que estavam demais. Mas, enfim, voltei pro Brasil e comecei a tocar a empresa. Aí eu toquei por 1 ano e, curioso, né? Nessa época eu tinha 33 anos. E eu falava assim, cara, se eu não empreender agora já era. Aquela síndrome de Zuckerberg, ou do Sergey, do Larry... Que, cara, você empreendeu com 20 anos e fez o Google. Eu tô com 33, não dá mais tempo pra fazer o Google, cara. Perdi o bonde, tem que ir agora. Aí você pega uma ideia e vai fazer com 33 anos. Pô, cara, é uma ótima oportunidade de ganhar cabelo branco. Não só de experiência, mas de raiva também, né? Porque aí você aprende o negócio e vai tocando. E aí tem o bichinho do empreendedorismo, né? O cara pica ali, você sempre... Que é o que você falou. Aí você aprende a se virar, meu amigo. Porque, pô, você tem uma bagagem, você tem networking. Cara, você tem ali o cara te joga na água sem nada, meu amigo. Então, você não depende mais de emprego. Você faz o seu caminho. Você pode trabalhar, mas você vai estar fazendo o seu caminho. Você pode trabalhar um CLT. Eu acho que isso é legal. E não tem problema nenhum ser CLT. Uhum. Depois eu voltei, né? Depois de alguns tempos atrás eu voltei. Fiquei trabalhando no banco, né? 4 anos tocando a área de VC deles lá. Estruturando todo o processo. Mas eu estava num intraempreendedor, né? Fazendo o processo lá dentro. Mas eu achava que era velho para empreender. E cá tô eu aqui com 7 anos depois, empreendendo de novo. Fantástico. Na 4ª vez. Ou seja, muitas coisas fazendo em paralelo. Tipo, eu tô trabalhando aqui, mas eu abri uma empresa porque, porra, eu sei fazer isso, aquilo, tal. Toca a empresa vai andando. Isso, aquilo, vai fazer isso, aquilo, tal, né? Eu acho que você consegue pegar essa desenvoltura por ter se jogado, por ter aprendido. E a gente fala assim, agora é parte fácil, né? Mas eu cortei os dobrados. Imagino. Tinha gêmeos recém-nascidos em casa, sem salário, sem coisa nenhuma. Sem plano de saúde da McKinsey, né? Sem o plano de saúde da McKinsey, meu amigo. Sem o Getúlio Vargas lá de 13º, né? Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Deixa eu chamar o Mauricião de novo aqui na conversa. Cara, histórias mirabolantes, sensacionais.
2008, você começou lá com o Carrefour, fundaram a empresa e tal. Quais foram os erros, Maurício? Eu acho que isso é importante, assim, se você pudesse voltar no tempo e falar, puta, cara, a gente tomou essa decisão errada, um aprendizado, o que você pode compartilhar aí com a galera? Cara, foram muitos erros. Isso eu posso compartilhar com... Importante não fazer o mesmo 2 vezes, né? Exatamente. Importante é não fazer o mesmo 2 vezes e reconhecer o erro quanto antes. Né? Então, alguns erros a gente acaba cometendo pelo fato de empreender ser muito difícil aqui no Brasil, e é normal, cara, cometer erros faz parte da vida. O ser humano é feito de erros e acertos, mais erros do que acertos. E uma coisa que eu sempre coloquei na cabeça, não tem problema nenhum errar. Né? Faz parte do processo. Desde que aprenda com Desde que você enxergue aquilo como erro. Porque muitas vezes você não enxerga. Acha que está acertando, né? Você acha que está acertando. E aí que está o maior perigo, cara. Porque você não enxerga aquilo que está errado. Ou enxerga e muitas vezes não quer interiorizar que é um erro porque ou o ego atrapalha, claro. Ou alguma outra coisa te cega ali. E cara, você tem que fazer uma autocrítica muito constante quando você empreende. Essa é a parte mais difícil. E, cara, se eu posso elencar alguns erros aqui que foram cometidos ao longo da trajetória até aqui, né? O principal deles foi confiar demais nas pessoas. A gente precisa confiar desconfiando, acreditar mais na gente do que nas pessoas. Porque se o negócio não estiver na sua mão, principalmente quando você empreende, se você não tiver o domínio daquilo, você fica refém das pessoas, cara. Isso é muito ruim. Então, o fato, quando você tem aquele mindset de, vou empreender, cara, você tem que dominar o assunto. Você tem que ir de ponta a ponta mesmo, ser o cara que vende, ser o cara que entrega, ser um pouco de tudo. Porque aí você consegue conduzir a empresa de uma forma mais clara para você mesmo. Você acaba não sofrendo tanto. Então, quando você... qual que é o ponto aqui, né, que eu quero trazer para o pessoal que tá assistindo? É confiar mais no seu trabalho. Aqui no Brasil a gente vê muito disso, né? O cara está empreendendo, ele já se coloca numa posição de, eu sou dono da empresa, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou fazer aquilo, eu pago fulano para fazer. Cara, não é assim. Infelizmente não é assim. A gente paga as pessoas para falar para elas exatamente o que tem que ser feito. Interessante. E esse foi um dos erros. Um segundo ponto que eu posso trazer aqui, principalmente no começo da empresa, cara, é você depender de um único cliente. Esse... A gente sofreu muito com isso, com o Carrefour, no começo. Era bom e ruim, né? Porque você tinha ali Carrefour, 70% do faturamento. Aí você fala, pô, cara, tô bem. Não posso perder o Carrefour de jeito nenhum. E ele sabia que ele era o único cliente? Sabia. Sabia. E se colocava naquela posição claro. O tempo todo, né? Poxa, mas vocês são pequenos e não sei o quê. E aquilo virou uma coisa que aconteceu muito rápido e por isso criou-se essa dependência. Mas se eu fosse voltar no tempo e empreender novamente, com certeza eu já faria um business plan, com uma diversificação. Diversificando a carteira. É que também no seu lance de empreendedorismo foi acontecendo, né? Foi acontecendo E vocês se jogaram, né? Não teve um business plan, vamos fazer isso aqui e tal. Nada. Plano de 60 comum, dias. Na real, né? É o mais acontece. Comum. Eu acho engraçado isso hoje em dia, né? O pessoal pede business plan, prospecção e perspectiva para futuras 5 anos e não sei o que. Cara, o Edu sabe melhor do que eu, cara. São numbers que tá ali no papel. O papel aceita qualquer coisa. Mas eu vou te falar, sabe por que a gente faz isso do outro lado da mesa? Por quê? Agora fiquei curioso. Para saber se você teve o trabalho de pensar na sua ideia. No longo prazo, né? Para saber se você sabe onde você está se metendo, se você entende qual é o pareto de risco-retorno que você está fazendo. Porque se você não faz isso, não senta e escreve, não entra na sua cabeça e na hora de você falar, então numa conversa,
rapidamente eu consigo identificar qual é o nível de maturidade da sua ideia para você. Que louco. Interessante. Às vezes eu não preciso nem olhar. De fato, aí você olha só. É engraçado isso, cara, porque eu tive alguns feedbacks nessa linha mesmo, que o pessoal até fala, pô, mas você tem isso, né? A maioria não tem. E é curioso, O pessoal vai na louca, vai no peito. Tipo, eu quero 10 milhões, mas para fazer o quê, né? Aí você vai no... Mas são esses dois pontos, Thiago. A questão da confiança, confiar nas pessoas, cara, é importante. Você precisa das pessoas, tem que confiar. Mas o que você está falando assim, talvez ter contratos, registro de marca, essas coisas, tem que estar bem azeitado. Eu vi que registro de marca é um grande problema hoje para os empreendedores. Sim. Ele começa um negócio com uma marca e na hora que ele vai ver lá, putz, essa marca é de outro cara e tem uma briga gigantesca judicial. São erros básicos e acontecem bastante. Viu, pessoal? Vai iniciar um negócio aí, vê se o nome que você está dando para o seu negócio já não tem dono, para não virar um problema lá na frente, né? Acontece bastante, né? E você, Edu, assim, o que você pode compartilhar de erros, assim, que você fala, putz, isso daqui foi importante, com esse erro aqui eu amadureci, o que você pode compartilhar com a galera, cara? Eu acho que eu vou trazer alguns erros nessa linha aqui também, né? E fala um pouco de perfil, né? Eu entendo totalmente o seu perfil. Geralmente eu classifico... Eu tive muito... Não digo problemas, né? Eu tive muitas situações societárias. E essas situações societárias, elas te dão muito aprendizado. Não necessariamente é o erro, mas é uma situação em que você... Pô, não quero estar nessa situação de novo. E não querer estar numa situação... Às vezes é a questão de você ter mais controle do processo, você ter mais controle do que está acontecendo, você ter o controle-chave de alguma coisa. Mas eu basicamente eu penso assim, quando você está entrando numa sociedade ou quando você tem alguma coisa, você tem dois tipos, talvez de uma maneira geral até, uma maneira mais... Você tem dois tipos de pessoas, aquelas que confiam primeiro, te dão um voto de confiança, vão lá, faz bababá, e depois vê se a pessoa mantém, e aí você vai... Ou seja, primeiro você tenta, depois você... Se der errado, beleza, mas você está dando voto de confiança. E tem gente que... Primeiro eu quero garantir que seja confiável, para depois eu dar o voto de confiança. Esse primeiro perfil, ele vai dando corda, né? Ele não joga 100% de uma vez. Ele vai dando as cordas e vai vendo onde dá, vai tateando, e aí ele vai... colocando. Esse segundo demora, mas quando ele garante, ele vem com tudo. Então são perfis diferentes. Eu sou esse perfil. Eu vou. Mas eu fico esperto, porque já pisei muita pedra em falso. Então eu já estou mais calejado em perceber, opa, calma, que eu não vou porque eu sei que isso dá problema lá na frente e tal. E por que eu escolhi? Eu escolhi, tá? Eu já fui desse outro perfil. Eu escolhi esse aqui. Porque eu acho que é o seguinte, você vai tentar mais vezes aqui. Você vai errar mais vezes, mas você vai tentar mais vezes. Isso vai me dar mais experiência. Isso vai aumentar. Aqui você vai errar menos. Mas você vai acertar menos. E muitas vezes fala, você só precisa acertar uma vez. Verdade, só precisa acertar uma vez. Mas você vai acertar, vai errar menos, vai acertar menos. E não tem certo e errado. Tem onde as pessoas vão. Acho que esse que é um pouco da parte societária, tem que pensar Tem que cuidar, né? Falando de profissões do futuro, temos aqui o Edu, da área de investimentos, Maurício da área de tecnologia. Profissões do futuro, né? Você falou da questão, você viu apagão, viu a questão de engenharia elétrica como oportunidade. O que vocês estão vendo aí para o mercado aí, que vocês podem compartilhar com o jovem? Maurício, vai lá, e depois o Edu. Cara, essa é uma questão que eu converso bastante com as pessoas mais jovens, né? Principalmente meus sobrinhos, que eu falo para eles o seguinte, né? Não importa a profissão que você escolha, mas aprenda a programar. Aprenda Python. Aprenda, não necessariamente Python, pode começar por Python, mas aprenda a programar, domine a lógica da programação, senão a máquina vai te dominar. Quais são as profissões do futuro? Eu não sei, Tiagão, mas eu tenho certeza, não sei se é porque eu estou no mundo da tecnologia ali, que eu estou vendo muita coisa acontecendo dentro das empresas, mas eu vejo que os profissionais que se destacam, eles dominam algum tipo de tecnologia.
Entendi. E coisa boba, cara. Você pega o cara que está no escritório ali, o cara que domina o Excel, ele faz milagre. Não é não, Edu? O cara faz milagre. Você tem que saber falar a língua, né? É uma língua. Exatamente. E eu vejo muito disso. A galera que está aqui ouvindo a gente, cara, o que é muito importante? Dominem ali pelo menos uma planilha Excel. Porque tem muito daquilo... Cara, tá tudo pronto hoje, tá tudo no Google. O pessoal acha que é tudo muito fácil. Mas não, cara, você precisa entender. Como é que chega? Como é que chega? Abrir resultado. Uma planilha ali, cara, como é que tem aquela fórmula ali, uma tabela dinâmica? Como é que eu faço uma tabela dinâmica? Você não precisa programar em Python, ser o cara mais foda ali e tal, de programação, não é isso. É entender e saber resolver problemas. A galera que souber resolver problemas, cara, não importa a profissão que escolha. Você vai ser bem visto ali. Pô, eu posso contar com aquele cara. Aquele cara ali resolve. É isso que você falou. Eu lembrei, o Luciano Santos estava sentado aí e ele falou que ele tinha feito letras na universidade. Ele foi trabalhar na Folha de São Paulo e a pessoa que estava entrevistando ele colocou assim, né, no marca-texto, sabe configurar modem e internet, né? Então, assim, aquilo ali que fez a diferença para ele entrar na Folha de São Paulo na época, né? Então, assim, se fala da questão da programação, o que eu tenho visto agora é advogados programando, tô vendo médicos programando, enfim, para essas novas profissões, como a gente está falando de data science, vem acontecendo bastante, né? Mais ou menos por aí, né? Exatamente. E é bacana porque esses profissionais que têm a formação e têm o conhecimento ali de uma medicina, de direito, imagine como eles conseguem potencializar isso através de um simples programa que vai automatizar o trabalho dele ali, que ele vai conseguir atender muito mais clientes e muito mais rápido, vai melhorar a margem dele. Enfim, eu acho que é bem bacana você dominar essa parte da tecnologia. Para mim, é o ponto mais importante, independente da profissão que você escolha. Entendi. Quer completar, Edu? O que você pensa? Cara, eu acho que você foi no ponto, né? Eu acho que não tem... Você tem... Eu diria assim que habilidades do futuro, mais do que profissões do futuro. Boa. A primeira coisa que você tem que aprender é se comunicar. Quando a gente fala se comunicar, você tem que saber falar o português legal e se comunicar, fazer a pessoa entender a tua mensagem da melhor maneira possível. Você tem que saber se comunicar com o Excel, com a máquina, ou em inglês, ou isso. Então, você tem que ser uma pessoa que consegue se comunicar. E aí, se comunicar com uma máquina para resolver um problema estatístico, problema matemático, uma fórmula, uma projeção, você tem que se comunicar com aquilo. Então, se você coloca bloqueios, eu não sou bom de Excel, eu não sou bom de Word. Cara, você está com um problema, porque você já está colocando um limite. Cara, eu não sou o melhor em tudo. Na verdade, eu não sou melhor provavelmente em nada. Mas eu sei que se eu precisar fazer tal coisa, eu vou atrás e vou descobrir. Se eu precisar fazer um site, como já foi o caso, eu descubro. Cara, tem gente que faz site em 3 horas. Não é possível, cara. Eu tenho MBA lá fora, estudei 14 anos, eu não vou aprender a fazer um site? Eu fico uma semana, né? Hora bunda na cadeira. Não vai ser na mesma velocidade, cara, mas vai sair. E resolvo. Vai ficar bom? Talvez não, mas eu vou aprender no processo e vou me comunicar melhor com aquele negócio. Então, eu acho que isso que eu faria. Assim, agora em termos de setores, tem alguns setores que são mais interessantes. Eu acho que, e aí mais pesado ainda em programação, né? Quem estiver olhando o mundo de Web3, eu acho que é um mundo interessante porque ele vai remodelar o modo como algumas das coisas são feitas. Perfeito. Tá? E embora trabalhe com tecnologia, investimento também bastante em tech, tem que lembrar uma coisa. O mundo não é tecnologia. Você bebe água, né? Estamos entre pessoas, comemos, dormimos, vestimos. Isso vai continuar acontecendo. Não importa se daqui a 5 anos não é mais a moda camisa azul, é camisa branca ou preta.
se não é barba, agora tudo... Cara, o mundo é físico. E tem que lembrar, na tecnologia, você vai permear entre eles. Então, você tem que saber comunicar o físico com o digital. Perfeito. Aí eu gosto... Se a gente olhar na América Latina ainda, essa questão do contato é super importante, né, cara? É super importante. Não sei como é que nos Estados Unidos, a questão da produtividade, enfim, mas o lance do contato eu acho muito legal. Acho que assim, o contato... A gente viu agora Estava até discutindo isso hoje de manhã também no evento que eu estava. As pessoas falam assim, pô, cara, vai ter 100% remoto e tal. Existem profissões, atividades em que te permite ser remoto. Existem atividades que te permitem ser parcialmente remoto. E existem atividades em que você começa presencial, porque você precisa construir um elo de relação, de confiança... E a partir daí você vai para o remoto. Pode ser até full. Mas, então, essa questão de você ter o presencial, eu sempre achei que ele ia voltar por causa disso. Mas nos Estados Unidos é isso também. O pessoal lá é muito na caixinha, sabe? Então, você fez o que você fez, não importa se é remoto ou presencial. Era para fazer isso daqui para cá, não é? Você não fez? Fez. Beleza, meu amigo. Vambora. Ah, pô, você fica aqui no Brasil, o pessoal fica ensaboando. Temos. Perguntas. Algum livro que mexeu com vocês que você queria comentar, Maurício? Cara, depois, Edu. Sim, um livro que me ajudou bastante é A Arte da Guerra, Sun Tzu. Sun Tzu. Cara, um livro que... A mensagem do autor, né, depende muito de quem lê. Isso que é interessante da leitura, né? E talvez a forma como eu tenha lido esse livro me marcou bastante, me ajudou bastante em como empreender, porque a narrativa, ela faz uma de uma forma, cara, que você vai conectando com o mundo empresarial, é impressionante. Você fala, caramba, bicho, a gente vive numa guerra mesmo. A gente vive numa guerra. E é o tempo todo. Cara, é na vida, é você correndo atrás de resolver os problemas. Tudo está relacionado à comunicação, à estratégia, a como você conduzir alguma coisa para não virar o caos. E, cara, acho que uma dica de livro interessante é A Arte da Guerra. E você, Edu? Cara, tem alguns livros, na real, mas tem um que eu gosto bastante que os livros que eu tenho mais lido e que tem me impactado mais, acredite ou não, são os livros de psicologia ou de filosofia. Tem um livro acho que se não me engano é Dan Ariely, é um israelense que ele escreveu sobre, chama The True Honesty About Dishonesty, assim, é a verdade honesta sobre a desonestidade. Caraca, mano. E, cara, é um livro que ele fala como você é desonesto com você mesmo. Como é que é o nome, pra gente deixar aqui? The True Honesty About Dishonesty. Será que tem assim. Em português pra molecada ver? Tem. Se não me engano, o autor chama Dan Ariely. Dan Ariely. D-A-N Ariely, é um israelense. Cara, e basicamente ele pega e fala assim, cara, a gente tem mecanismos de autossabotação o tempo todo. A gente tem uns mecanismos de viés cognitivo o tempo todo. E você sabendo, de novo, essas coisas, você consegue... Opa, calma aqui. Aqui está acontecendo isso. Vou dar um passo para trás. Aqui eu vou fazer isso. Por exemplo, coisas estatísticas... o ser humano é excelente para tomar decisão errada baseadas em números. A não ser que ele pare, pense. Você vai, na média tal coisa. Cara, a média é a pior coisa que tem. Nunca fala nada a média ou aproximado. É melhor você fazer um número chutado do que a média. Porque a média nunca dá certo. O que dá certo é a moda, é a mediana. Mas são conceitos diferentes que as pessoas não usam. E coisas que elas estão muito ligadas no dia a dia, só que todo mundo fala, pô, é matemática, não quero. De novo, comunicação. Não bloqueia. Vê isso. E é psicologia. Então, são caras de exatas, mas eu muito interessante. Olho psicologia. Muito interessante. Uma das coisas que eu mais estou estudando, me preparando é comunicação, cara. Não é o que eu acho, né? Que o Edu falou muito disso.
que a outra pessoa entendeu? Às vezes entendeu completamente errado e não era isso que eu queria falar. E aí já virou uma salada. E o problema... E aí para resolver é 3 vezes o esforço se você tivesse comunicado direito. Né? E o mais interessante, Tiagão, é que o problema partiu de você. Exato, exatamente. Você fica puto com as pessoas. De um problema que você mesmo gerou. Você criou, né? Você não soube se comunicar. Exato, eu falo. Tem mais 2 perguntas aqui pra gente encerrar, cara. Tá bom o papo hoje aqui, hein? Não que os outros não estejam. Tá demais esse podcast. Mas assim, se você tivesse que mentorar um jovem pro mercado de trabalho, o que você gostaria de ensinar para ele? Maurício, depois Edu. Cara, várias coisas, né? É difícil falar ali no... Bom, vamos lá, né? A gente tem que separar muito o nosso tempo do tempo atual, né? Cara, a gente viveu numa época totalmente diferente. A realidade hoje é outra. Mas tem coisas que não mudam. Principalmente a curiosidade. A curiosidade é uma delas. E o Brasil em si não mudou muito de 20 anos para cá. Né? Os problemas que a gente enfrenta hoje... Cara, tem tecnologia, a gente vive numa cidade diferenciada do resto do Brasil, então a galera que está ouvindo aí fora de São Paulo pode até pensar, poxa, mas os caras estão em São Paulo, né? Ali tem muita oportunidade e tal. Mas, cara, é importante você enxergar aquilo que você quer fazer e começar por aquilo ali. Cara, eu quero empreender. E o que eu preciso fazer para empreender? Não importa a situação... de onde você veio, origem, cara, faz o que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar. Esse é o ponto mais importante. E não tem jeito, cara, é um degrau de cada vez. Esse negócio de aprender inglês 3 semanas, emagreça comendo tudo, não existe. Não existe. Essa história de hackear o processo e tal. Demora mesmo, né, Edu? Demora pra caralho. Desculpa o termo. Não, tranquilo. Não, porque às vezes eu fico vendo essas coisas, eu fico preocupado. Porque eu falo, Warren Buffett demorou a vida, né? Todo mundo demorou 20 anos para construir. Aí o pessoal, não, coma de tudo e emagreça em 3 semanas. Eu falo, cara, acho que não é assim, né? Um ponto clássico desse, assim, eu vejo muitas pessoas que estão, pô, cara, o que você me recomenda para investir? Aí eu pego e dou um passo atrás. Vamos lá. Quanto que você pretende investir? Qual é o teu racional? A pergunta capciosa que é só para pegar o desavisado. Porque aí ele abre. Então, eu vou começar a investir agora, não tenho nada. Então, a palavra mágica para você não é investir. A palavra mágica para você é poupar. Porque, cara, coisas... Poupar é diferente de investir, né, cara? Porque você consegue investir depois que você tem um certo montante. Sua reserva de emergência, né? Que todo mundo fala. Esse é um pouco importante, mas assim, mais é porque é o seguinte, não existe nada fácil, né? Então você tem que ficar ano após ano colocando de pouquinho em pouquinho. E no começo, especialmente para quem investe pouco, vamos supor, você vai investir R$20 por mês, R$30 por mês, você deixar de fazer uma casquinha no McDonald's, tomar um café, isso, aquilo, ele vai te dar um ganho sobre a sua base que nenhum investimento no planeta lhe daria. Porque você tem R$100 guardado e aí você economizou um almoço no McDonald's que é 50, é 50% de ganho em um mês. Qual o investimento que te dá 50% de ganho? Não tem. Então, eu acho que tem que ser um de cada vez. E aí você cria essa disciplina, né? Vai lá, cria essa disciplina, um a um, e vai fazendo. Um dia após o outro. Tem que ter. Senão, eu não sou planejador financeiro, mas assim, são as coisas que eu falo pro pessoal para pensar. Então, excelente. É disciplina. Excelente. Para a última pergunta, depois vou deixar aqui o microfone aberto para vocês. O pessoal da produção caprichou aqui nas perguntas. Valeu, Henricão. Se hoje fosse seu último dia e você tivesse a chance de deixar uma única mensagem que todo jovem pudesse ver, que mensagem seria? Caraca, hein? O Henricão tá profundo aqui nas perguntas. Repete a pergunta aí, cara. Se fosse seu último dia, que mensagem você queria deixar para esse jovem aí, cara? Cara, a mensagem é...
Deixa eu pensar aqui, é o último dia, né? Mas é acreditar em si mesmo, cara. Acreditar que você é mais capaz do que você imagina. Excelente. Essa é a mensagem que fica e que eu levo para a vida, cara. Porque às vezes nós temos o hábito de culpar os outros por algo que não aconteceu com a gente. Concordo bastante. Mas, cara, não aconteceu aquilo, cara, foca no seu objetivo. Não é aquela pedra no meio do caminho que vai te impedir de chegar no destino. Eu discuto isso bastante, Maurício. A gente está em épocas de eleição, né? E o pessoal acha o político A ou B. Eu falei, meu amigo, é você, velho, que vai fazer diferença. Exato, entendeu? cara. Segundo turno, quem vai ganhar... Se você tá esperando o político A ou B fazer alguma coisa por você, eu sinto te informar, meu amigo, que você tá lascado, velho. Porque eles não estão nem aí para você e nem para ninguém. Eles só estão preocupados com eles. Fica a dica. Né, Edu? E você, Edu? O que você deixaria de mensagem? Cara, acho que é talvez um momento de vida, mas se eu fosse o meu último dia, cara, eu ia voltar para casa e ficar com a minha família. Cara. Boa. Porque no final do dia é só o que importa. Não adianta você ter, vou fazer... Cara, passa com seus filhos, né? E eu faço alguns experimentos com meus filhos direto, né? Eu pego e falo assim, papai, compra isso, compra isso, compra isso. Eu falo, filho, em vez de falar parar de compra, eu vou assim, tá bom, filho, eu vou precisar trabalhar mais, eu vou ficar mais tempo fora de casa para poder comprar isso para você. Você prefere que o papai fique em casa com você ou você prefere que compre? Fica em casa. Na hora, pau! Cara, aí é um treinamento. É lição pro menino, cara. Tipo, ele já aprendeu, tipo, e é isso, entendeu? Então, se eu puder chegar e abraçar, ficar, cara, é melhor. Entendeu? Espetacular. Quer deixar uma mensagem final aí, Mauricião? Estouramos aqui, ó. Foi bom, cara. Caraca. 1h20, meu. Tá ótimo. Quer deixar uma mensagem final? Redes sociais? Quer falar da STIT aí? Vai lá, cara. Fala aí nessa câmera aqui. Cara, legal. Obrigado pela oportunidade, Tiagão. Tamo Primeiro, junto. cara, é um prazer estar aqui contando um pouquinho da história da minha vida. Parabéns, cara. E, cara, se eu puder ajudar um ou dois jovens aí, uma ou duas pessoas que se inspirem com essa história, para mim, eu já estou muito grato por tudo isso. E obrigado pela oportunidade, primeiramente. Que isso. Manda beijo para a esposa que está aqui nos bastidores, hein, meu? Não vai esquecer, meu. Inclusive, minha esposa veio do Capão também, olha cara. Aí, que legal. Uma outra oportunidade, a gente conta a história, mas a gente está junto aí desde antes de empreender. Legal. Uma longa história. E, cara, a STIT é a minha vida. Desde 2008 aí eu tenho empresa. Um dos objetivos é dar oportunidade para esses jovens que realmente querem empreender, que querem crescer, que querem trabalhar. Tem muito espaço da STIT para quem quer trabalhar com tecnologia, e eu me coloco à disposição através do DPFL, através das suas redes sociais, para que a gente consiga dar oportunidade para essa galera. Mas aquela galera que quer fazer acontecer, bicho. Não vem fazer busca no Google e achar que sabe, não, porque não cola. Tem que fazer acontecer. Mão na massa. Raiz. Mão na massa. Raiz. É raiz, porque eu vim de lá, eu sei. Tá certo. E você, Edu, quer deixar as redes sociais, um recado final aí pra galera, cara? Eu acho que pessoa, quem quiser, acho que acompanhar um pouco da trajetória que eu vim fazendo, tem lá no LinkedIn, né? LinkedIn /Eduardo Cooper e tal, pode colocar 2 lá também. P's. 2 P's? 2 P's, boa. E ali tem um pouco da trajetória, eu sempre tento responder bastante, tem mensagens, só não vem com mensagem enlatada, né? Eu falo assim, mensagem enlatada. Se você eu respondo com o mesmo nível de trabalho que você teve para fazer a mensagem. Perfeito. Essa é reciprocidade, né? Eu acho que esse que é um ponto, mas eu acho que é legal continuar fazendo e acreditando no que você pode fazer. Passo a passo, um pouquinho de cada vez, se joga, faz. Não é fácil, né? Eu costumo dizer assim, da minha família, né? Eu estou aqui da região, aqui, Vila Mascote e tal. Tem muita gente que morou aqui, meu próprio pai, minha madrinha. Cara, eu vi, né? Hoje eles estão um pouquinho mais longe ainda do que aqui, né? Estão mais pro lado de Interlagos ali, descendo ali perto do shopping, mas...
Quem olha de fora acha que a gente já venceu, mas a gente não já venceu. A gente tá remando. Tá na jornada, né? Estamos remando, cara. E estamos remando para manter as coisas, para ajudar as pessoas que estão em volta, né? Acho que é isso. Se inspire nos bons modelos que você tiver perto de você. Às vezes eles não são tão óbvios. Às vezes é uma pessoa do bairro. Às vezes é um parente mais distante. Mas você não pode ter vergonha. E você tem que ser curioso. Top demais. É isso aí. Beleza, pessoal? Mais um episódio. 2 histórias aqui sensacionais. 2 empreendedores, batalhadores, estudaram, resilientes. Tá vendo, cara? A gente também... Mandar um beijo pro Caio Castro. O Caio fala, para de falar que é difícil. A vida na periferia é tão difícil e tal. Dá pra fazer, cara. Então, depende de você. Conta com o projeto DPFL. Tem as mentorias. Você pode ter mentoria com o Edu, com o Maurício, com o Cauê, com uma galera... fera lá do projeto, tem os cursos, as academias que a gente está construindo, tem uma oportunidade muito legal para você. Vai lá no site www.daperifaparafarialima.org, tem mais informações, formulário de inscrição, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Beleza? Galera do Pod 7, tamo junto, obrigado aí pela parceria, até uma próxima, tchau!